Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Samuel, segundo livro, vamos ler o capítulo 19 e 20 hoje, meu irmão e minha irmã. No capítulo 19, a gente ainda vai ver Davi de luto pela morte do seu filho Absalão. E aí começa assim: informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! A lamentação de um pai, né? A lamentação de um pai pela morte de um filho querido, né? Então, meu irmão, você vai ver que Joabe vai repreender, Joabe, o comandante dos exércitos de Davi, vai repreender Davi. E fala assim: Joabe entrou no palácio, foi falar com o rei: hoje humilhaste todos os teus soldados, aos quais salvaram a tua vida, bem como a dos teus filhos e filhas, e tuas mulheres concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, vai e encoraje os teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. Porque para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde tua juventude. Então o rei se levantou, sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube disso, que o rei estava sentado na porta da cidade, todos os soldados juntaram-se a ele. E a gente vê aqui que Joabe chamou a atenção do rei, né? Você vê a influência e o poder que Joabe tinha, né? E a gente vai ver, meu irmão, que Davi vai retornar para Jerusalém. Você lembra que Davi fugiu de Absalão, né? E saiu de Jerusalém. Agora Davi está retornando para Jerusalém. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos do nosso inimigo. Foi ele que nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido do rei, morreu em combate. E por que não fala em trazer o rei de volta? Quando chegou isso aos ouvidos do rei, que todos Israel estavam comentando, Davi mandou dizer a seguinte mensagem aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá: por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar o meu retorno? Diga a Amazá: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor se agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. E aqui a gente vai ver uma crise se instalar no exército de Judá, o exército de Israel, né? E ele volta para Jerusalém, né? Volta para Jerusalém. Simei, que era filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se diante do rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, aquele crime que ele cometeu, proferindo maldições contra Davi, né? Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso toda a tribo de José fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Porque quando ele fala pecar aqui, ele não é que para ele Davi tinha sido ungido por Samuel, e era a unção para o rei de um profeta que foi escolhido e mandado por Deus, profeta de Deus. Então tinha todo esse contexto. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor e deve ser morto. Davi respondeu: o que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenha hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sobre juramento: você não será morto. E aí vocês vão ver que Mefibosete, que também tinha ficado neto de Saul, vai ao encontro do rei. E naquele instante lá, o rei divide com Mefibosete
tudo que era dele, que tinha dado a Ziba, que era o mordomo dele, era o governante dele que tomou conta dele na terra de Lodebar. E aí, mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. E Ziba ficou com tudo. E aí, meu irmão, no capítulo 20 vocês vão ver uma coisa complicada, né? Porque já viu lá que tinha uma crise entre Amazá e Joabe, né? Então já gerou ali uma crise no exército. E lá tinha um desordeiro da tribo de Benjamim, Seba, filho de Bicri. Tocou uma trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri, mas os de Judá permaneceram com o seu rei, da tribo de Judá, né? E acompanham do Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio de Jerusalém, mandou confinar numa casa, sob guarda, as 10 concubinas que tinham tomado conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ou seja, ele deixou de cometer aquele pecado, né? Ficou isolado lá. Ficaram vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amazá: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com ele. Amazá levou mais tempo para convocar a Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Então disse Davi a Absai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chama meus soldados, persigo até que ele encontre, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, depois nos arranque os olhos. E os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com ele. Joabe vestiu seu traje militar e tinha no cinto um punhal. E aqui vocês vão ver uma artimanha de Joabe que vai matar Amasa, né? Perguntou: como vai, meu irmão? Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo, não percebeu que Joabe tinha na mão o punhal e foi golpeado no estômago e morreu de um golpe só. Um dos soldados de Joabe ficou do lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver ao lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. E o sangue tinha sido derramado, né? Ele estava morto naquela altura o comandante que Davi tinha ordenado que seria o novo no lugar de Joabe, né? E arrastou para fora. E aí, meu irmão, eles começaram a perseguir, começaram a perseguir Seba, filho de Bicri, começaram a perseguir. E entrou numa cidade. Peça conselho na cidade de Abel e resolva a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procura destruir uma cidade que é a mãe de Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessa, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. E aí relatou que Bicri, que o filho de Bicri, Seba, estava lá dos montes de Efraim, rebelou-se contra Davi. E a mulher que estava orientando ele disse a seguinte coisa: a cabeça dele será jogada do alto da muralha. As cidades antigamente eram fortificadas com muralhas, né? Com proteção, né? E interessante, o lixo também era jogado fora da cidade. Então havia todo esse cuidado também, né? E aí, meu irmão e minha irmã, a mulher que foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e jogaram para Joabe. Ele tocou o trombeta e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e peletitas. Adonirão era chefe de trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Serva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdote. E Ira de Jair era sacerdote de Davi, meu irmão. A gente tira uma série de lições aqui. Você vê que havia toda uma contenda, sempre havia uma guerra, né? E a gente vê que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque sempre se arrepende. Mas todo arrependimento
tem também as consequências, traz também as consequências do pecado. O arrependimento nos curva a Deus, nos faz curvar a Deus, reconhecendo o nosso erro, somos justificados, perdoados, mas as consequências do pecado sempre vêm. Então, o melhor é não pecar. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos conduzindo e nos confortando e nos confrontando, porque somos criaturas pecadoras. Deus nos abençoe. Amém.